Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Leopoldo Cunha, eu sou advogado-chefe da Cunha Lopes LLC e vai ser um prazer conversar com vocês hoje sobre um assunto muito interessante. Mas antes de entrar, eu gostaria de pedir para vocês, por gentileza, deixarem o joinha e se inscreverem no canal. Isso ajuda bastante a gente e a ideia aqui do escritório é disseminar o conhecimento, fazer com que decisões razoáveis se propaguem na internet. Então, assim, por favor, deixem sua participação, isso ajuda bastante a gente. E também, se tiverem alguma dúvida, por favor, comentem. Esse assunto que eu vou conversar hoje é uma decisão da Suprema Corte Americana. E é um assunto polêmico, tem algumas discussões, mas eu queria dar uma explicação mais jurídica, mais técnica sobre esse assunto. Então, assim, comentem, por favor, sejam respeitosos. Agora, no dia 7 de abril, a Suprema Corte Americana, ela emitiu uma decisão sobre a questão do Aliens Enemies Act. Eu já havia alertado vocês para essa questão, para esses possíveis problemas que pudessem ter utilizando essa lei como argumento, e essa decisão recente da Suprema Corte mostra claramente, na minha opinião, que há um planejamento do Poder Executivo para testar algumas estratégias imigratórias baseadas em legislações existentes nos Estados Unidos. Eu queria que vocês prestassem muita atenção, porque essa legislação foi criada em 1798. Então, isso mostra a continuidade do sistema americano. E aí eu quero explicar para vocês o que está funcionando hoje nos Estados Unidos e como que isso está evoluindo dentro da corte. O que acontece? Recentemente, o presidente Donald Trump, ele emite uma decisão e declara que uma gangue da Venezuela chamada Tren de Aragua, que seria semelhante ao PCC ou ao Comando Vermelho no Brasil, é declarado como inimigo dos Estados Unidos. E ele tem uma definição muito clara nessa legislação, na qual ele define que todas as pessoas acima de 14 anos de idade que sejam membros dessa Tren de Aragua e que sejam presentes dentro dos Estados Unidos, sem ser naturalizado ou sendo um green card holder, são declarados inimigos dos Estados Unidos. Então, eles podem ser deportados com um tratamento legal diferenciado. Eu vou explicar para vocês, antes de eu entrar em detalhes sobre essa decisão, eu queria apontar para vocês como que ficou o placar. Diferentemente do Brasil, que a Suprema Corte é formada por 11 membros, aqui nos Estados Unidos ela é formada por 9. Então, a decisão ela ficou bem dividida, na qual 5 juízes, justices, decidiram a favor dessa norma e dessa decisão, dessa interpretação, e ao mesmo tempo 4 votaram contra. Eu queria ressaltar o voto contrário de uma determinada pessoa, que é uma justice que foi indicada inclusive pelo próprio presidente Trump, que é a Justice Barrett. A Justice Barrett foi a última juíza indicada pelo presidente Trump e, ao mesmo tempo, ela votou contra. Isso mostra que uma preocupação dos justices em manter uma coerência jurídica com o próprio pensamento, com a interpretação legal que eles dão a determinados institutos, e isso se sobrepõe, inclusive, a quem os indicou. Para título de curiosidade, tiveram 2 justices que votaram a favor, e esses 2 foram indicados pelo presidente Trump. Foram eles o Kavanaugh e o Gorsuch. Então, eles tinham sido indicados também pelo presidente Trump. Essa decisão ela termina falando uma interpretação técnica na qual o instrumento jurídico formal que foi utilizado não seria aplicável, mas há um trecho nessa decisão que eu acho muito interessante que eu gostaria de dividir com vocês. Ele fala expressamente, citando o caso Ludek versus Watkins, de 1948, e eu acho interessante vocês repararem como que a jurisprudência nos Estados Unidos ela se mantém de uma forma muito longa. Isso se dá por conta de um conceito chamado stare decisis, que é tenho dito, numa tradução em latim. Ela afirma que as pessoas, quando um judiciário, quando uma corte assume uma decisão, se essa corte reinterpretar essa decisão, ela tem que justificar por que ela está reinterpretando aquela decisão. Então, por exemplo, vamos dizer que a decisão seja dada dizendo que todos os cisnes são brancos. E aí, eles querem mudar essa interpretação dizendo que não, que os cisnes podem ser brancos e negros.
os novos juízes que vão dar essa nova decisão dizendo isso, eles têm a obrigação de dizer, olha, inicialmente entendia-se que todos os cisnes eram brancos porque não havia evidências de que existiam cisnes de outras cores, com base nos dados científicos que a gente teve. Porém, surgiram novas evidências científicas que entenderam que uma combinação genética de determinados cisnes podem também ser na cor negra. Então, por isso, os cisnes podem ser brancos e negros. Então, isso, de uma forma bem resumida, é o Stare Decisis. E a outra coisa que eu gostaria de conversar com vocês, que é um tema bem polêmico no direito brasileiro, é que na Constituição brasileira, no artigo 5º, ele fala que nada pode ser afastado da jurisdição do Poder Judiciário. Ou seja, não existe um assunto que o Poder Judiciário não pode adentrar e discutir e analisar. Porém, aqui nos Estados Unidos, existem reservas de poder. E uma delas é o que eles chamam aqui Precluded Judicial Intervention. Então, assim, existem limites do Poder Judiciário para definir determinados tópicos. E nessa decisão, hoje, da Suprema Corte, ficou muito claro que eles entendem que o conceito de que seria inimigo dos Estados Unidos vai muito além do que o judiciário pode definir como amigo ou inimigo. Então, essa discussão, ela superou o entendimento que estava sendo discutido, que foi o entendimento dado pelo juiz nas primeiras instâncias. Então, assim, isso mostra um fortalecimento do poder do presidente Trump nessa capacidade de definir quem pode ser interpretado como amigo e inimigo dos Estados Unidos e também pode iniciar um processo de deportação e também considerar que os filhos desses imigrantes que foram declarados inimigos dos Estados Unidos não possam ser considerados cidadãos americanos, mesmo com direito de nascimento. A interpretação não chegou nesse ponto ainda, não houve nenhum tipo de debate ou manifestação formal do governo americano com base nessa ideia, eu quero deixar isso muito claro para vocês, mas essa interpretação pode ser expandida. A título de explicação, eu queria citar os justices que votaram contra. Foram eles a Justice Sotomayor, Jackson, Kagan e Barrett. A relatora do voto dissidente foi a Justice Sotomayor. E é muito interessante aqui, porque ela cita uma coisa que eu achei muito válida. Então, você vê que o debate ele pode evoluir para outros termos. E ela cita que a decisão que foi da edição da norma Aliens and Enemies Act foi em oposição a uma norma anterior criada na gestão do presidente Madison, que foi lá atrás, que declaravam os Alien Friends Act, ou seja, que declaravam que tais pessoas poderiam ser amigos dos Estados Unidos e que todos os outros eram tratados como pessoas a serem distintas. Isso vem de um conceito jurídico do ius gentius e ius civilis, né? Ius gentius seriam as pessoas que vêm de fora e os ius civilis são as pessoas que estão dentro. E isso é um tema muito sensível agora aqui nos Estados Unidos, porque houve-se não uma expansão, mas houve-se um aprofundamento da interpretação de que os green card holders seriam ius gentius, ou seja, pessoas que vêm de fora e que permanecem no território, mas não são a mesmo status do ius civilis, que seriam os cidadãos daqueles países. Então é por isso que a gente hoje existe aqui uma manifestação formal da Cunha Law pela LLC, na qual eu externo para todos os clientes e também para todas as pessoas que estão assistindo que a recomendação nossa é que você aplique para a cidadania americana se você for um green card holder, mesmo que você não tenha intenção de permanecer aqui nos Estados Unidos indefinidamente. Existem alguns aspectos tributários que a gente pode discutir numa reunião formal, mas, de um modo geral, eu acredito que para a grande maioria da população que hoje é green card holder, o melhor caminho é vocês aplicarem para cidadania definitiva, tá bom? Pessoal, eu sei que isso é um assunto um pouco denso, técnico, mas é um assunto muito importante, porque são as interpretações e as análises desse tópico que vão definir o futuro da imigração nos Estados Unidos, tá bom? Eu desejo para vocês um excelente dia e tudo de bom.